Olá, meu nome é Ulisses Alves. Seja bem-vindo ao canal ProgVire, vídeo aulas de programação. Na aula anterior, você aprendeu sobre o atributo Style e sobre como você pode utilizá-lo para modificar a aparência dos elementos de suas páginas. O HTML também oferece elementos especiais para definir textos com significados especiais. Estes elementos podem ser usados, por exemplo, para definir texto em negrito e texto importante ou enfatizado, entre outros tipos de texto. É sobre isso que nós iremos discutir nessa aula. Vamos começar então falando sobre texto forte e negrito. O elemento B, do inglês bold, define texto em negrito, sem qualquer importância extra. Então, por exemplo, a gente pode ter um parágrafo aqui e a gente pode escrever o texto da seguinte forma: meu parágrafo com uma... Vamos colocar aqui B, abrir a tag B e fechar. B de negrito, bold em inglês. Então, essa parte aqui vai ficar texto normal e aqui vai ficar negrito aqui dentro. Então, meu parágrafo com uma parte do texto em negrito. Vamos colocar o em negrito fora aqui. Apenas essa parte do texto aí que vai ficar negrito. Então a gente pode vir aqui, ó, abrir o local onde está salvo o arquivo, abrir o caminho no Explorer e vai abrir a pasta onde está o arquivo HTML. Então a gente pode dar 2 cliques nele. Já está salvo, né? Aula 10 HTML. E aqui a gente vai ver ficou esse arquivo HTML. Então ficou assim: meu parágrafo com uma parte do texto em negrito. A parte do texto que ficou em negrito é aquela que a gente colocou entre as tags B e /B, ok? Então B torna o texto em negrito. O elemento strong, do inglês forte, também define texto em negrito, porém indica um grau de importância semântica forte para o texto. Por exemplo, a gente pode ter aqui neste parágrafo, a gente escreve aqui a tag strong, fecha strong. Esse texto é forte, ok? Então, nesse parágrafo aqui, apenas esse texto aqui é forte. Então, a gente atualiza aqui a página. Ficou negrito aquela parte que a gente colocou entre as tags strong. Então, nós temos essas duas formas aí de se escrever texto em negrito, em HTML. Uma é com a tag B de bold, negrito. E a outra é com a tag strong, que define o texto forte e os browsers renderizam como negrito. A diferença é que B só define como bold mesmo, negrito. E strong define um sentido semântico, que esse texto aqui é mais forte do que esse. Ok? Outra coisa muito comum também, outro estilo de texto muito comum que se escreve em HTML são textos itálicos. Para se escrever texto itálico, a gente utiliza o elemento I. E ele não indica importância adicional para o texto. Então, por exemplo, não esquecer de comprar a fralda do bebê. Então a gente colocou aqui, comprar a fralda do bebê está entre as tags I e /I. Então aqui ficou itálico, comprar a fralda do bebê, e o outro texto ficou normal. O texto que está entre a tag I e /I fica itálico. Certo? O elemento EM, de ênfase, em inglês, define texto enfatizado, com um significado semântico de maior importância do que um texto itálico qualquer. Ou seja, se a gente utilizar a tag EM, o texto também vai ficar itálico. Porém, o sentido semântico aqui é de que esse texto é enfatizado, não apenas itálico. Quero frisar mais uma vez. 2 pontos. Então aqui a gente coloca a tag EM, ênfase. Cheguem ao local da prova com antecedência. Ok?
Então aqui tem um professor querendo frisar para os alunos dele chegarem ao local da prova com antecedência. Então ele enfatizou o texto com a tag EM. Que se a gente atualizar a página aqui, fica itálico também, quando se utiliza o elemento EM. Só que aqui tem o sentido semântico de que é um texto enfatizado, com ênfase. Aqui é apenas um texto itálico. Essa é a diferença da tag I para a tag EM, certo? Um outro estilo que a gente pode definir em HTML sem a necessidade de CSS é texto pequeno. A gente pode escrever texto pequeno utilizando a tag small. Small é pequeno em inglês. Então, o elemento small define texto pequeno. Neste parágrafo aqui, vamos escrever assim: parte deste texto está... Então, vamos colocar aqui small, 2 L's, tá? Small de pequeno. Escrito em fonte menor. Ok? Então, quer dizer que essa parte aqui vai estar escrita em fonte normal. E esse que está dentro de small vai estar escrito em fonte pequena. Certo? Menor que o outro texto. Aqui está. Esse texto aqui está escrito normal. E essa outra aqui está em fonte pequena, porque a gente colocou entre small, certo? Então, assim, você pode escrever texto pequeno em suas páginas, caso você precise ou queira, deseje escrever. A gente pode também escrever texto marcado ou destacado em HTML. Para isso, a gente utiliza a tag mark. Meu parágrafo com... Então, aqui a gente escreve mark. A tag mark vai definir um texto aqui marcado ou destacado. Então, aqui, meu parágrafo com texto marcado. Então, vamos atualizar a página. Esse texto aqui vai estar marcado no meio do parágrafo. No final, né? Então, aqui, meu parágrafo com texto marcado. Certo? Então, com isso, a gente pode destacar partes dos textos de nossa página. Partes que a gente queira que chamem mais a atenção do usuário. Qualquer coisa nesse sentido. A gente pode escrever também texto excluído por meio do elemento del. Então, com isso você pode definir um texto que foi removido do documento. Por exemplo, suponha que tivesse um parágrafo lá na sua página indicando a data de um evento qualquer. Supondo, a data de avaliação será dia 10 de junho de 2018, por exemplo. Supondo, né? Então, a gente atualiza a página aqui. Então, estava escrito lá, a data de avaliação será dia 10 de junho de 2018. Mas aí, por algum motivo, foi adiada essa data. Não é mais dia 10/6. Agora passou a ser dia 15. Adiou 5 dias. Então, você poderia simplesmente adiar aqui, mudar. Só que o que acontece? As pessoas que já tinham visitado essa página, elas não vão perceber rapidamente que mudou a data. Mas se você utilizar a tag del, da seguinte forma, ó, del, então aqui é a data anterior, del, não é el não, del. A data anterior era dia 10/6/2018. Então, dessa forma aqui, a gente apaga o valor anterior e substitui ele pelo novo texto. Ok? Então, fica assim, a data de avaliação será não é mais dia 10/6, é sim dia 15/6. Então, a pessoa já fica atenta. Ah, tá, era esse valor aqui, mas não é mais, agora é esse. Ok? Então, a tag del serve para indicar aí explicitamente que um texto foi removido da página e não faz mais parte, né, daquele texto, foi alterado. Além de texto excluído, a gente pode também informar texto inserido. A mesma ideia, só que a gente utiliza aqui a tag ins, inserted, em inglês, para indicar que um texto foi inserido ou adicionado no documento. Por exemplo, endereço do evento. Aí faz de conta que a pessoa escreveu o endereço completo. Rua das Brisas, número 17. Certo? Está incompleto aqui. Então, faltou informar o bairro onde era. Então, a pessoa pode vir aqui e utilizar a tag ins, inserted, e adicionar aqui, setor central. Ok? Então, agora a gente tem esse texto adicionado aqui, fica sublinhado.
e quer dizer que foi adicionado esse texto. Antes não tinha ele na página, agora tem. Foi um texto inserido. Beleza? Terminando aqui já, a gente tem mais dois últimos estilos aqui simples, que é o texto subscrito e texto sobrescrito. O elemento sub define texto subscrito. Então, por exemplo, a fórmula química da água é H2O. Na verdade não é, né? Aqui é um zero, eu coloquei zero, mas o O tá assim. H2O. Na verdade, em química, os elementos químicos, ou as fórmulas, né, são escritas, os números atômicos são subscritos, como você lembra lá da aula de química. Então aqui o 2 a gente pode colocar entre as tags sub, de forma que ele vai ficar subscrito. Vai ficar abaixo da linha ali, ok? E a fórmula da água, ou melhor, do gás carbônico, é CO sub 2, ok? A fórmula do gás carbônico é CO2. Parabéns pra gente aí que ainda lembra das aulas de química, né? Ok. Vamos aqui, texto sobrescrito. O texto sobrescrito é a mesma coisa do outro, só que ele vai para cima em vez de para baixo. Então, um exemplo é em matemática. Você tinha as fórmulas, equações de segundo grau lá, por exemplo, x ao quadrado mais 5 é igual a 14. Então, nesse caso aqui, o 2 vai ficar na mesma linha, não dá a entender que é elevado ao quadrado. Então, com o elemento sup, você pode informar então aí que o 2 vai ficar sobrescrito, superscript, acima da linha normal do texto. Então, ficou ali, x elevado ao quadrado mais 5 é igual a 14. Que implica que se você calculou aí, o x é igual a 9, né? Ok. Ou melhor, x é igual a 3, né? 9 é x ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado, 9 mais 5, 14. Ok? Beleza? Então é isso para essa aula, pessoal. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, eu peço que você dê um like aí, curta o vídeo para nos ajudar. Se inscreva no nosso canal, que a gente vai estar continuando o nosso curso aí no próximo vídeo. Você vai ser notificado e vai estar acompanhando a gente. Abraço, até a próxima.